Continuando. Exemplo de retas paralelas. Estamos aí, né, a linha do trilho de um trem, né? Temos ali duas retas paralelas onde elas são iguais, né? Eu não tinha falado sobre isso. Elas são iguais aqui, ó. Então, uma em cima da outra. Então, podemos dizer que elas são iguais. Aqui temos, parecendo uma rua, né? Duas retas, no caso, retas concorrentes aqui, né? Todas essas retas são concorrentes a A e a B, certo? Todas essas retas. Essas são concorrentes a A e a B. Daqui eu posso dizer que eu tenho R paralela a S, certo? S paralela a T, T paralela a U e U está aqui solitário aqui. U é paralela a T, né? Eu posso afirmar vice-versa também, né? O contrário também é válido. Aqui temos as retas em um plano, certo? Numa caixa aqui em cima da caixa, né? Se elas estão no mesmo plano, elas são paralelas e não se tocam em nenhum ponto. Ah, mas todas são assim? Não. Se por acaso tiver, elas estão no mesmo plano, mas elas não tiverem uma projeção paralela, ou seja, estiverem mais ou menos assim, elas estão no mesmo plano aqui, ó. Não estão se tocando, mas se tiverem essa, elas não são paralelas, elas têm que estar com uma projeção em cima da outra. O que é projeção? É como se fosse uma foto, uma imagem. A mesma reta, certo? No caso, retas diferentes, mas que estejam como se fosse uma imagem, uma duplicação, certo? Da reta. Continuando, vamos agora introduzir o exemplo de retas concorrentes, né? Temos aí concorrentes e não perpendiculares, ou seja, não fazem 90 graus no ponto P. Todos os tipos, emaranhado aí, né? Concorrentes e perpendiculares, ou seja, fazem 90 graus no ponto em que elas são concorrentes. E temos ali todos os tipos, né? A reta Y com a reta X e a reta T com a reta S, que são concorrentes e perpendiculares. Continuando, agora a gente vai para a determinação de um plano, tá? A gente estava trabalhando com reta e com ponto, certo? Agora a gente vai para a determinação de um plano. Vejamos, o que é plano, né? A gente pode definir como plano. Pelo primeiro teorema, a gente tem que três pontos A, B e C não colineares são sempre coplanares e sobre eles passa um único plano, certo? Tá aí, ó. Se eles são coplanares, passam sobre eles apenas um plano, eles estão no mesmo plano, são coplanares, certo? A gente viu isso, se são coplanares, mesmo plano. Segundo teorema, a gente tem o seguinte: duas retas RS paralelas, quando eles estão no mesmo plano, certo? Tá aí um exemplo, teorema 2. Temos no mesmo plano duas retas RS concorrentes, no mesmo plano, com ponto P em comum, né? Concorrente. Terceiro teorema. O quarto, a gente tem uma reta R e um ponto P fora dela. Aqui, a gente no mesmo plano, a gente pode ter isso, uma reta R e um ponto P. A gente viu isso já nessa aula, né? Uma reta R e um ponto em um plano, né? No caso, um ponto que não esteja dentro de uma reta, né? Aqui no caso, se eu tenho um ponto e uma reta, elas podem fazer parte do mesmo plano. Continuando, a gente agora vai para posições relativas entre uma reta e um plano. Então vejam bem, reta paralela ao plano. Ali a gente tem uma reta S que ela é paralela ao plano alfa. Se essa reta S e o alfa não tem nenhum ponto em comum, vejam que S está aqui em cima, o plano alfa está aqui embaixo, então não tem nenhum ponto em comum. Se não tem, a reta é paralela ao plano. Temos lá, S não está contida no plano, então consequentemente S não tem interseção com alfa, ou seja, o conjunto vazio. Logo, S é paralela a alfa, certo? Vejamos. Agora eu vou ter o seguinte. Lembrem-se, pessoal, que a reta ela é pequenininha assim, né? Ela tem essa projeçãozinha. Mas se por acaso eu girar ela assim, ó, consequentemente vai tocar em algum ponto plano ali, porque ela é infinita, tanto para a direita quanto para a esquerda, certo? Agora, quando a gente delimita dois pontos, aí sim, aí beleza. Mas
Nesse caso aqui, uma reta, que seria o segmento de reta, né? Mas uma reta, ela é o que? Infinita, certo? Por isso, por exemplo, quando eu dou um exemplo de um lápis aqui, né? Ele está aqui, uma reta. A reta, esse lápis. Se eu faço isso aqui, se eu inclinar a reta, ela vai tocar em um ponto aqui, porque eu tenho infinitos pontos para cá. Não esqueçam disso, certo? Não esqueçam que tem infinitos pontos para cá. Embora esse lápis não esteja representando uma reta, né? Aqui é um segmento de reta, ele é pequeno. Vocês têm que imaginar que uma reta tem infinitos pontos. O segmento de reta tem apenas 2 pontos. No caso, no mínimo 2 pontos. Continuando, temos aí outro exemplo, né? As retas BC, o segmento, né? BC, BF, FG e CG são paralelos ao ponto ADEH. Tá aqui, ó. ADEH. Aqui é o plano e aqui temos as retas BF, CG, BC, né? E FG. Ok? Continuando. Bem, reta contida no plano. Contido, mais uma vez, a reta é muito grande, então ela está totalmente contida no plano. Ela tem diversos pontos naquele plano. Então, a gente pode dizer que reta está contida no plano quando a reta ela é interseção, no caso, ela tem uma interseção com o plano e é simplesmente a reta. É ela mesma, a interseção, certo? Porque ela está totalmente dentro do plano, aqui, ó, totalmente contida no plano. Agora a gente vai para reta concorrente ao plano, ali ao plano, tá, pessoal? Uma reta é concorrente ao plano A, no caso, o plano alfa, né? Quando R não está contido no plano alfa e apresenta apenas um ponto em comum ao plano. A gente tem aqui que é uma interseção, certo? A gente tem, no caso, interseção não, uma secante. Essa reta R ela é secante ao plano alfa, ou seja, ela toca em apenas um ponto o plano alfa. Vocês vão ver isso secante mais à frente, mas eu estou adiantando o que é secante. Toca-se apenas em um ponto. Tangente, toca-se apenas em um ponto. Então vejamos aqui, ó. R não está contido em alfa, pois só apenas em um ponto, né? Tem vários pontos aqui que não estão em alfa. Então, a gente pode dizer que R, a interseção entre R e alfa é apenas o ponto P, onde ela está tocando. Então, R é oblíqua a alfa. A oblíqua é que ela está apenas em um ponto. Ela tem uma angulação, na verdade, com o plano alfa. E aqui, a gente tem um perpendicular ao plano, certo? R está perpendicular ao plano alfa, porque ela faz 90 graus naquele ponto P, certo? Continuando, posições relativas entre dois planos. A gente está finalizando já. Planos paralelos. Dois planos distintos, alfa e beta, que não tem ponto em comum. Então dizemos que a interseção dos planos é um conjunto vazio, ou seja, se não tem nenhum ponto em comum, eu não tenho, no caso, pontos salientes, né, elementos naquele conjunto. Então, A diferente de beta, mas eles são paralelos, A paralelo a beta, onde a interseção entre alfa e beta é igual ao conjunto vazio. Não tem nenhum ponto de alfa que toca beta, que está em beta, nenhum ponto de beta que está em alfa. Então, conjunto vazio. Tá aí alguns exemplos, ó. Os pontos PADEH, certo? PADEH é paralelo com o ponto BCFG, está aqui embaixo, ó, esse plano embaixo. Aí esse plano aqui da lateral é paralelo a esse, e o plano lá de fundo é o plano daqui, é paralelo ao plano aqui de frente. Bem, planos concorrentes ou secantes, é o que eu falei de secante para vocês. São dois planos distintos, alfa e beta, que têm uma reta em comum. Pegasse duas folhas, certo? Fizesse um corte no meio e elas se juntassem dessa forma aqui, elas ficassem dessa forma. Então, elas têm uma reta em comum. Isso a gente pode dizer que são planos concorrentes, tá? A gente já viu retas concorrentes que tocam-se apenas em um ponto, mas planos concorrentes eles têm uma reta em comum. E aqui, ó, os secantes, né, eles podem ser chamados de secantes também, tá? Secantes na reta. Temos aqui o ponto A, B, C, D. Os pontos A, B e C, D são secantes ao pontos
ADEH. Então temos A, B, C e D, tá aqui, são secantes ao ponto A, E, D, H, ou seja, ali tá desse jeito assim, tá, pessoal? Não precisa ser também cortando no meio, tá, assim, ó, simplesmente a projeção ali, né, a junção do nosso quadrado, nosso cubo, na verdade. Então temos dois planos aí, né? Tem outro exemplo, vamos continuar. Sim, aqui a gente vai estar finalizando as posições relativas. Assim, é necessário que vocês revejam as posições, tá? Façam lá os exercícios, tentem ver, tentem imaginar aí, utilizando o que vocês têm, certo? Para poder fazer as questões. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, eu vou estar no chat, certo? Eu vou estar passando algumas questões para vocês fazerem lá no chat, tudo bem? E tirarem as dúvidas comigo. Obrigado pela atenção e até uma próxima aula.